Saúdo as irmãs com a paz do Senhor. Esta manhã, motivo de alegria de estar aqui trazendo esta mensagem enviada do coração de Deus para nossos corações nesta manhã. Eu sou a diaconisa Carla, congrego aqui no Ministério Jardim de Oração, sou aqui de Guarulhos, né? E nesta manhã temos motivos, né, para engrandecer, exaltar e adorar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, né? E o Senhor, ele trouxe uma palavra ao meu coração nesta manhã que se encontra, aleluia, no livro de Mateus 7:7. Aleluia. E o título dessa mensagem fala sobre a bondade de Deus, né? Deus, ele é bom em todo tempo, em todo tempo ele é bom, né? E né, eu venho, aleluia, deixar essa palavra para nossas meditações, para os nossos corações nesta manhã, que fala assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Amém? Aleluia. Nesta palavra, aleluia, vem nos falar, aleluia, né, que, aleluia, Jesus, ele é a porta, né? Jesus, ele é o caminho, né? E o Jesus, ele é caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? E esta passagem vem nos falar, aleluia, de uma vida de busca, né? De quando nós temos, aleluia, uma vida de busca, uma vida de oração, né? Quando nós, aleluia, temos uma vida de insistência, de permanência na presença do Senhor, né? O Senhor automaticamente, né? Como aqui fala, pedi e dá-se-vos-á, né? Buscai e encontrareis. A palavra do Senhor fala que, aleluia, se nós buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas, elas serão acrescentadas sobre as nossas vidas, né? Então, quando nós buscamos o reino, né? Aleluia, nós buscamos, né? Aleluia, direção do céu. Nós buscamos revestimento do céu, nós buscamos estratégia de Deus para vencermos, né? Porque a palavra do Senhor fala que no mundo nós teremos aflição, né? No mundo, no nosso dia a dia, nós vamos ter aflição, nós vamos ter dificuldade, aleluia. Mas quando nós temos a Deus, quando nós buscamos a Jesus, que Ele é a porta, que Ele é o caminho que nos leva, aleluia, à salvação, que Ele nos conduz, aleluia, à vida eterna, né? Quando nós buscamos essa porta, que é Jesus, a porta, aleluia, que nos conduz a uma vida, aleluia, de salvação, a uma vida, aleluia, aonde nós, aleluia, vamos seguir ao Senhor, vamos renunciar,
aleluia, as coisas do mundo, né? Renunciar, aleluia, aos prazeres da carne e vamos, né, estar, aleluia, vivendo ali, né, segundo a vontade e a bondade de Deus, né? Porque Deus, ele é bom. Deus, ele é fiel. Aleluia, né? Deus, ele é poderoso. Deus, ele cuida, aleluia, dos seus, né? Deus, ele, aleluia, está com seus olhos atentos sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor fala, né? Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, né? E de onde me virá o socorro? Aleluia. Eu não sei, aleluia, qual o socorro que você está precisando nesta manhã. Eu não sei, aleluia, qual é a porta, aleluia, que você tem batido nesta manhã, que você, aleluia, tem ido de encontro, né? E tem batido em muitas portas, aleluia. E talvez, né, você não tenha, aleluia, tido êxito. Aleluia. Você não tem encontrado a solução, né? Você não tem achado, aleluia, uma saída. Mas nesta manhã, Jesus, ele está nos ensinando, né? Vinde a mim, a palavra fala, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, né? Sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Então, Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E a palavra do Senhor fala que o fardo dele é leve, né? E o jugo dele é suave. Então, Jesus, ele é a porta, aleluia, que nos leva ao caminho à vida eterna. Ele é a porta que nos leva à salvação. Aleluia. E aqui fala, aleluia, porque aquele que pede, recebe, e os que busca, encontra, e o que bate, ela se abre, né? Então, que nós, aleluia, possamos, aleluia, buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Aleluia, né? Porque nós possamos buscar a Deus enquanto Ele está perto. Aleluia, porque nós temos, aleluia, o acesso ao Deus Pai, né? Nós temos o acesso livre, né? O véu já foi rasgado, aleluia. E nós temos hoje o livre acesso, aleluia, de falar, de conversar com o nosso Deus, tá? Aleluia, o nosso Deus, aleluia. E a palavra do Senhor fala, aleluia, que quando, aleluia, lá em Deuteronômio 28, fala, aleluia, sobre as bênçãos, né, de quando nós obedecemos a palavra do Senhor, né? Melhor é nós obedecer do que nós sacrificar. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós vivemos, aleluia, aleluia, sendo obediente à voz do Senhor, sendo obediente à palavra de Deus, né? Nós vamos viver os benefícios de uma vida, aleluia, né? Abençoada. Nós vamos desfrutar, né? Desfrutar, nós vamos gozar de tudo aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós, de tudo aquilo que o Senhor ele sonha para nós, né? Aleluia. Porque muitas das vezes, né, a palavra do Senhor fala que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Aleluia, que os caminhos do Senhor, ele é mais alto do que os nossos, aleluia, né? Então, quando nós nos colocamos, aleluia, no centro da vontade de Deus e obedecemos a palavra dele, né? As bênçãos do Senhor, elas virão sobre nós, né? Isso é automático. Nós não vamos precisar, lá em Deuteronômio 28 fala, nós não vamos precisar correr atrás das bênçãos, né? As bênçãos, elas virão até nós, né? Isso é automático, aleluia, né? Quando, aleluia, nós buscar, né? Pedir e dar-se-vos-á. Buscar, né? Quando nós buscar, quando fala de busca, fala de entrega, né? Aleluia, dessa entrega, né? E essa entrega nós temos que sermos, aleluia, constante nessa entrega, né? Essa entrega, aleluia, ela tem que ser todos os dias. Aleluia. Essa entrega, essa busca, ela tem que ser constante, tem que ser todos os dias. Aleluia, porque aleluia, trazendo para nosso mundo físico, né? Quando nós temos que nos alimentar todo dia. Nós não temos que alimentar a nossa carne, né? Nós temos que tomar o nosso café da manhã, né? Nós temos que
almoçar, né? Nós temos que ali comer o nosso lanche da tarde, nós temos que ali fazer a nossa última refeição antes de dormir, né? Nós temos que nos alimentar, né, para nós podermos ficarmos de pé, para nossa carne, né, poder ficar em pé, porque senão a gente não aguenta. Né, o ser humano, se ele ficar sem se alimentar, né, sem tomar água, sem hidratar o seu corpo, né, ele fica fraco. E no mundo espiritual não é diferente, né? O mundo espiritual, ele é, né? É isso, é a fonte, né? A fonte de Deus. Aleluia. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, né? É essa fonte. Então nós temos que, né, buscar, nós temos que pedir, né? Nós temos que clamar. Aleluia, né? É tempo, aleluia, da igreja, né? É tempo da nação, do povo, né? Clamar, do povo se humilhar, aleluia. É tempo, aleluia, da igreja, aleluia, clamar ao Senhor, porque o Senhor, ele está com seus ouvidos atentos, né? O Senhor, aleluia, ele não está indiferente, né? A nossa dor. Ele não está indiferente à sua dor nessa manhã. Aleluia. Eu não sei, aleluia, qual é a dor que você tem enfrentado. Eu não sei, aleluia, qual é o impossível que você precisa nesta manhã. Mas o Senhor, ele está falando nesta manhã que ele é a porta, que ele é o caminho. Aleluia. Que ele, aleluia, é o caminho que nos conduz à salvação. Aleluia. E a palavra vem falar assim: e qual dentre vós é o homem que lhe pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem ao que lhe pedir, né? Então, aleluia. Nós, né, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Nós que somos pais, somos mães, né, queremos ali sempre estar dando o melhor, fazendo o melhor pelos nossos filhos, mesmo que muitas das vezes não esteja ali no nosso alcance, aleluia, mas nós vamos ali fazer de tudo para dar o melhor para os nossos filhos. Né? Quando o nosso filho pede algo, aleluia, nós queremos sempre a nossa alegria, né? Aleluia, é satisfazer, né, o desejo dos nossos filhos, né? Aleluia. E o Senhor não é diferente, né? Só que o Senhor, aleluia, ele vai ver, aleluia, se aquilo é bom para nós naquele momento. Aleluia, né? Porque nós pedimos, né? Nós temos, somos seres humanos e temos sonhos, temos objetivos, né? Temos, aleluia, propósito a ser alcançado, mas a palavra, né, está falando, aleluia, né, que o Senhor, ele é um bom pai, ele não é um pai mau, ele é um pai bom, né? E ele, aleluia, ama e ele cuida de nós, né? O cuidado e a bondade de Deus sobre a nossa vida é grande, né? Só que o Senhor, aleluia, ele vai dar, aleluia, ele vai ver se nós realmente estamos preparados, né, para viver aquilo que estamos pedindo, né? E o Senhor, ele dá tudo no tempo certo, né? Tudo na hora certa, é tudo no momento certo. A palavra de Deus fala que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Aleluia, que é um tempo determinado. Eclesiastes 3, lá vai falar que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de plantar, aleluia. E há um tempo de colher o que você plantou, aleluia. Então nós temos que plantar coisas boas, né? Nós temos que, aleluia, plantar coisas boas para nós colhermos, para que no dia da nossa colheita seja uma colheita boa. Aleluia, seja uma colheita, aleluia, que nós possamos, aleluia, aleluia, se alegrar, né? E a palavra do Senhor fala que nós temos que dar bons frutos, né? Nós somos, né, essa árvore frutífera. E o Senhor, ele conta com nós para que nós, aleluia, venhamos,
dá bons frutos, né? Aleluia. Que nós possamos, aleluia, ser essa árvore frutífera, né? E vir dar esses frutos, esses bons frutos. Aleluia. Porque a porta ela é estreita, né? Aleluia. E nós, como servos e servas do Senhor, aleluia, que possamos a cada dia melhorar, aleluia, os nossos, as nossas atitudes, né, os nossos caminhos, aleluia, para poder entrar por essa porta, porque a porta é estreita, né? A porta ela é estreita, o caminho que leva, aleluia, a perdição, ele é largo, né? Mas a porta aqui está falando, entrai pela porta, porque ela é estreita, aleluia, né? E espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então a porta que nos leva, né, ao caminho da eternidade, ela é estreita, né? E por isso nós passamos por dificuldade, né? Por isso, aleluia, nós passamos, aleluia, por dias difíceis, aleluia. Por isso nós passamos, aleluia, por tristezas, por angústia, mas como eu já citei no começo, a palavra do Senhor fala que no mundo nós vamos ter aflição, né? E isso não está isento, aleluia, né? Ao que serve, né? E ao que não serve também. No mundo nós teremos aflição, né? Mas o Senhor fala: eu venci, né? Eu venci e vós também vencerá, né? Quando nós estamos, aleluia, na presença de Deus, buscando essa bondade divina, né? Essa bondade, aleluia, de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós vamos vencer o dia mal. Nós vamos vencer o dia difícil. Aleluia. E nesta manhã, né, o Senhor, aleluia, ele é o nosso alicerce, né? O Senhor, ele é aquele que nos sustenta, né? Ele é aquele que nos guarda. Aleluia. Aleluia. E a palavra fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Aleluia. Então, o Senhor, ele tem falado conosco nesta manhã. Aleluia, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia. Então, né, que nós possamos, né, aleluia, buscar essa porta, aleluia, estreita. Que nós possamos entrar, aleluia, por essa porta estreita, né? E estar ali, né, buscando o reino, como eu já falei no começo, o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas, vai ser acrescentada. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aleluia. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade, né? Então nós temos que buscar ao Senhor para, né, nós podemos estar nos santificando, né? Porque através, né, da busca ao Senhor, né, de uma vida, aleluia, consagrada, de uma vida, aleluia, meditando na palavra do Senhor, né, de uma vida, aleluia, de renúncia, aleluia, nós vamos alcançar o reino, né? Nós vamos alcançar o reino, aleluia. E para naquele grande dia o Senhor não falar como está aqui na palavra, né? Apartai-vos de mim, né? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, a palavra do Senhor fala que o Senhor, né, ele abomina, né?
aleluia, ele abomina, aleluia, né? Aleluia, o feiticeiro, o idólatra, aleluia, mas que o Senhor, né, ele ama, né? Ele ama, aleluia, nós com o amor que ele deu o seu filho para morrer por nós. Então, né, que, aleluia, o Senhor, ele se preocupa com a nossa alma, né? Que adianta nós ganhar o mundo todo e perder a nossa salvação. Que nesta manhã nós venhamos, aleluia, ver, aleluia, né? E perguntar para Deus, né? Se nós verdadeiramente estamos agradando ao Senhor, né? Se naquele grande dia, aleluia, o Senhor, né, vai falar: vem, bendita de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Ou se o Senhor, né, ele vai falar: apartai-vos de mim, né? Apartai-vos de mim, né? Então, que os nossos frutos, como já foi falado, sejam bons, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo, né? Aleluia. Eu creio que nós não queremos, né, ser lançado no fogo. Aleluia. Mas que nós possamos ser essa árvore e produzir bons frutos e dar bons frutos. Aleluia. Na presença do Senhor, né? E aqui está falando também, aleluia, sobre nós termos uma vida edificada sobre a rocha, né? Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escutas estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Então, a rocha é o Senhor. Ele é a nossa rocha, né? O Senhor Deus. Ele é a nossa rocha. Ele, aleluia, é a nossa rocha. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza, né? A palavra do Senhor fala que ele é o nosso refúgio, né? Que o Senhor, ele é o teu refúgio. Aleluia, né? Que você venha buscar esse refúgio do Senhor. Aleluia. Que você venha, aleluia, buscar esse socorro da parte do Senhor. Aleluia. Talvez você tenha andado por caminhos, aleluia, e você não tem encontrado solução, você não tem achado uma saída. Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, ele é a saída, né? O Senhor, ele é a porta. E essa porta, ela vai te conduzir, aleluia, pelos pastos verdejantes, né? Porque o Senhor, ele fala lá no Salmos 23, né? Que o Senhor, ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso mestre, ele é o bom pai, né? Que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele nos ama, ele cuida de nós, né? E lá fala que ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor, ele vai estar conosco, né? E vai nos levar aos passos verdejantes. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é o vale que você tem passado e tem enfrentado nesta manhã.
Mas o Senhor, aleluia, Ele está falando nesta manhã que, aleluia, Ele te leva aos pastos verdejante. Ele é o teu pastor, aleluia. E nada vai te faltar nesta manhã. Nada vai te faltar, aleluia, porque Ele é o teu socorro, aleluia. Ele é a tua providência nesta manhã, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está falando: e desceu a chuva, e correram o rio, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, né? Que nós possamos estar edificados no Senhor Jesus, nessa rocha, né? Como já foi falado nessa manhã, quando você tem uma vida de busca, de entrega, né? Quando você verdadeiramente se entrega e busca esse reino, essa justiça, você vai estar firmado na rocha. Aleluia. E pode vir um dia mau, pode vir, aleluia, o vento, pode vir a tempestade, mas se você estiver firmado na rocha, que é o Senhor, Ele é a rocha, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso pastor nesta manhã. E quando nós estamos firmados na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir, aleluia, Pai, aleluia, o vento, a tempestade, mas nós não vamos ser destruídos, né? Nós não vamos, né, ser, aleluia, destruídos, porque aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, né? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, né, e colocamos em prática, não sei só ouvinte, né? Ai, ouvir, né? Ai, é uma palavra tão bonita, né? Mas que nós devemos ouvir e pôr em prática, né? E praticar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela é um escudo, né? Esta palavra que está sendo ministrada nesta manhã, ela é poderosa, poderosa. Essa palavra, ela é o escudo, é que nos fortalece, é o alimento para minha e para tua alma nesta manhã. Aleluia. Esta palavra vai nos alimentar nesta manhã. Aleluia. Receba do Senhor esta palavra nesta manhã. Ele é o teu pastor. Ele é o teu Senhor, Ele é a tua rocha, Ele é o teu rochedo nesta manhã. Aleluia. E quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nada, nada vai nos fazer falta. Aleluia. Nada. Quando nós temos o Senhor como nosso guia, aleluia, nada, aleluia, vai nos fazer falta. Porque quando nós temos Ele, nós temos tudo, né? Independente, aleluia, se nós, aleluia, temos, aleluia, pessoas ao nosso lado ou não. Mas quando nós temos Deus do nosso lado, Ele é o suficiente. Aleluia. Ele é suficiente. Deus, Ele é suficiente. Aleluia. Só Ele basta na nossa vida. Aleluia. Né? E eu quero agradecer a Deus nesta manhã, né? E contar também o que o Senhor Ele fez na minha vida, né? Estou me recuperando, porque o Senhor, eu fiz uma cirurgia de varizes e quando eu estava com 20 dias dessa cirurgia, me deu uma trombose e ali, né, eu fui para o hospital e ali fiz os exames e quando fiz uma tomografia, constou que essa trombose já estava no meu pulmão, né? Mas Deus, Ele cuida dos seus na terra, né? O Senhor, Ele cuidou de mim em todo instante,
todo momento, né? E eu fui necessário ali eu ficar na UTI. 5 dias eu fiquei internada ali na UTI, mas Deus, Ele me guardou ali. Ele me livrou. Ele fechou a sepultura na minha vida, né? Deus, Ele esteve ali ao meu lado em todo o tempo. Eu passei ali pelo vale da sombra da morte. Aleluia. Né? Porque aquela trombose já tinha afetado o meu pulmão. Mas Deus, Ele é poderoso nesta manhã. Aleluia. Para nos guardar, para nos livrar. E o Senhor, Ele me guardou ali naquela UTI. Né? Eu já estou em casa, já estou de alta, estou me recuperando. E louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Porque a bondade de Deus, ela é extrema, né? E eu não tenho palavras para imensurar o quão grande é o meu Deus, né? O quão grande esse Deus é. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é poderoso. E nesta manhã, né, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, né? E que esta palavra, né, ela venha, aleluia, fazer efeito sobre a sua vida nesta manhã. Aleluia. Que em nome de Jesus, né, você possa tomar posse dessa palavra e você seja essa árvore frutífera, né? E você seja essa árvore que dê fruto. Aleluia. Eu não sei quais os frutos que você tem dado. Talvez não seja frutos bons, né? Talvez não, se você não tenha dado um bom exemplo. Aleluia. Mas que você hoje, a partir de hoje, comece a ser essa árvore frutífera que dê bons frutos. Aleluia. Para o Senhor Jesus. Amém. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.